Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias do esporte que aconteceram nessa semana. Olha só, estúdio novo, especial, cenário especial para falar de um assunto também para lá de especial. Afinal, a Copa do Mundo voltou após 4 anos de espera. Já tivemos os jogos de abertura, teremos também seleção brasileira neste sábado estreando. Mas antes vamos falar, olha só, os trabalhadores já estão de olhos nos jogos da Copa do Mundo. Afinal, além de parar para ver o jogo, a liberação do trabalho também é importante. Mas qual será a opinião dos torcedores em relação aos jogos da seleção brasileira? É o que vamos ouvir agora. Todo mundo gosta de Copa do Mundo, principalmente aqueles que amam futebol. Além dos sorteios e dos grandes confrontos que acontecem na competição, a principal dúvida dos torcedores são quais horários vão acontecer. Agora, pela primeira vez, será sediado em 3 países diferentes e com horários totalmente distintos. A maioria dos jogos, principalmente da seleção brasileira, vão ocorrer à noite. Mas será que isso ajuda ou atrapalha na rotina dos torcedores? Creio que atrapalha, né? Melhor seria que fosse durante o dia, né? Até porque correria por conta de trabalho e pegar trânsito até chegar em casa, se preparar para ver jogo, se fosse durante o dia seria melhor, né? Como nas outras Copas nos últimos anos. Eu acho que 19 horas é um bom horário, assim, pra gente acompanhar, como eu falei, né? Dá tempo terminar o expediente, dependendo ali, terminar 4, 5 horas, talvez até um pouquinho mais cedo, para poder chegar em casa, se preparar. Porque a gente tem que entender, assim, sempre eu gosto de pensar que aqui no Brasil, poxa, a gente tá aqui no Museu do Futebol, fico arrepiado só de estar aqui, né? E o futebol é muito importante pra gente. Então, as empresas, as escolas, a nossa população, ela se mobiliza para a Copa do Mundo. Então, vai ser parar mesmo um pouquinho mais cedo. Eu acho que às 19 horas é um horário melhor para conseguir aproveitar, assistir bem o jogo, se dirigir para algum lugar, um barzinho ou em casa, né, e assistir bem. Gostaria de um horário mais cedo, porque a gente trabalha em escola, a gente gostava de uma folguinha do trabalho, não precisava voltar a trabalhar, né? Ou trabalhar o dia inteiro e depois ainda ver o jogo. Não, eu acho os horários bons, sim. A gente está terminando o dia, já tem a oportunidade de estar em casa com as crianças, ver o jogo com calma, se preparar direitinho para ver o jogo, né? Sem correria. Lógico, eu acho que a gente vai ter um pouco de dor de cabeça com o trânsito, porque para sair do trabalho, né, vai coincidir com o horário do rush. Mas paciência, pelo menos a gente já emenda, já termina a noite numa boa com as crianças, janta, dorme, depois de curtir, espero vitórias da seleção. A Copa do Mundo é o maior espetáculo esportivo do planeta e no Brasil tem o forte poder de ditar o ritmo do país. Por aqui, futebol e rotina de trabalho caminham lado a lado. É uma tradição forte que em dias de jogos da seleção, empresas paralisem as atividades ou liberem os funcionários mais cedo. Por isso, muitos torcem para que as partidas coincidam com o horário do expediente, até mesmo quem não gosta de futebol, só para ganhar aquela folga. Para a Copa do Mundo de 2026, a dinâmica vai exigir ainda mais planejamento. Com os jogos do Brasil na fase de grupos marcados para o início da noite, 2 deles são em dias úteis, o que deve impactar e se concentrar justamente no horário de saída do trabalho, o que pode causar muito trânsito e muita dificuldade para voltar para casa. Por isso, é importante um bom planejamento para esses dias. A tática é manter o equilíbrio do time, não esquecer de defender a produtividade na hora do expediente e atacar só na hora de ir embora, assim para não perder o apito inicial. Olha só, quem acha que o Brasil vai ter vida fácil no seu grupo da Copa do Mundo está muito enganado. O confronto deste sábado contra o Marrocos será seu primeiro grande teste na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Haiti e Escócia, os outros 2 adversários, são o que podemos chamar de confrontos mais acessíveis da chave. Vamos ver. O caminho para o tão sonhado hexacampeonato não assusta. Cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti, adversários sem tradição no torneio. Na beira do campo, a Canarinho conta com um nome de peso, o italiano Carlo Ancelotti, treinador experiente com vários títulos conquistados internacionalmente. Entre os 26 convocados estão veteranos como Casemiro, Danilo e Alexandro, mas uma nova geração vem surgindo, com Ryan e Endrick, por exemplo. Mesmo com o retorno surpresa de Neymar, Vinícius Júnior é o jogador referência sobre quem recaem grandes expectativas. O camisa 7 da seleção não teve um ano brilhante pelo Real Madrid, que não conquistou títulos, mas o atacante pelo 5º ano seguido superou a marca de 20 gols. Os marroquinos são os principais adversários no grupo, animados com a campanha histórica de 2022 no Catar, quando chegaram na semifinal, mas terminaram com a 4ª posição. Um dos pilares do multicampeão Paris Saint-Germain, Hakimi nasceu na Espanha, mas optou por defender o país de seus pais, onde se tornou líder e referência no time.
O Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos de sua única participação. O país mais pobre das Américas protagonizou uma surpresa em sua trajetória, superando seleções com presença habitual, como Costa Rica e Honduras. Nascido na França, onde jogou com o Lens e Strasbourg, o meia-campista habilidoso Bellegarde hoje atua pelo Wolverhampton na Premier League e é o nome de destaque entre os haitianos. Representante europeu no Grupo B, a Escócia nunca passou da fase de grupos em suas 8 participações em Copas do Mundo, a última na França, em 1998. Na época, Scott McTominay, o nome de maior expressão entre os escoceses, tinha apenas 1 ano de idade. Revelado pelo Manchester United, onde jogou por vários anos, o meio-campista hoje está no Napoli, onde já na sua primeira temporada conquistou o Scudetto. Brasil e Marrocos abrem os trabalhos pelo Grupo C no dia 13 às 7 horas da noite. Mais tarde, às 10 horas, é a vez de Haiti e Escócia estrearem no torneio. E Carlo Ancelotti terá uma dura dor de cabeça na missão de conquistar o Hexa para o Brasil. A escassez de laterais, uma posição que durante décadas foi marca registrada da seleção brasileira. A maior dor de cabeça para o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes da estreia na Copa do Mundo, é a posição de lateral. A função, marca registrada da equipe brasileira por décadas, por conta de jogadores ofensivos e criativos, sofre com uma escassez de qualidade nos últimos anos. De acordo com o levantamento do site Globo Esporte, o técnico italiano testou 24 jogadores na posição desde que assumiu o cargo há 1 ano. No último sábado, há exatamente 1 semana da partida contra o Marrocos, Ancelotti ficou sem um lateral ofensivo após a lesão de Wesley da Roma. Como substituto, o italiano convocou o volante Ederson da Atalanta. Com isso, no sábado, o Brasil vai iniciar a busca pelo Hexa somente com 3 laterais de ofício, Douglas Santos e Alex Sandro pela esquerda e Danilo pela direita. Como alternativa, Carleto tem a opção de abrir mão da força ofensiva pelo corredor e utilizar zagueiros improvisados na função. Bremer é uma das opções, assim como Ibanhas, que explicou que está pronto para desempenhar a função se necessário. Mas em questões de zagueiros jogar nas laterais, não é algo tão diferente do normal. É saber defender bem e saber estar bem com a bola. É algo que a gente sabe e tem a tranquilidade de jogar ali naquela posição. Lateral ou zagueiro, Ancelotti vai precisar quebrar a cabeça para encontrar a melhor forma de jogar contra a seleção marroquina, uma equipe de muita velocidade e que vai exigir atenção total da defesa brasileira. E nesta semana eu também conversei com o ex-jogador Alex Silva, zagueiro tricampeão brasileiro com o São Paulo, campeão da Copa América com a seleção brasileira e medalhista olímpica. Ele abriu o jogo, falou sobre momentos que viveu em sua carreira e qual é a sua análise para o Brasil nesta Copa do Mundo. Vamos ouvir. Se vencer um campeonato brasileiro já é difícil, imagine vencer 3, e ainda consecutivos. Foi esse feito inédito que o elenco do São Paulo fez de 2006 a 2008. Em 2 dos títulos, o tricolor paulista teve a melhor defesa do campeonato. Uma das peças fundamentais no esquema de Muricy Ramalho foi o zagueiro Alex Silva. Além de uma muralha na zaga, se arriscava ofensivamente marcando gols. Em uma entrevista exclusiva para a Hits TV, Alex contou mais sobre esse momento marcante, não só para sua carreira, mas também para o futebol brasileiro. E falou sobre um dos segredos para ter um elenco tão vitorioso. Aquele time tinha muita união, né? União e unidade, né? Perseverança e o que a gente diz, comunhão. Não era um time de craques, mas era um time que era o todo, né, funcionava muito bem. E é isso que o São Paulo tinha. Né? Tinham jogadores que não eram jogadores renomados, mas o coletivo, o conjunto, ele funcionava muito bem. Eram todos olhando para a mesma direção. E eu acho que o que é fundamental, a confiança que a gente tinha no nosso treinador, naquilo que ele passava para nós, essa obediência tática, entendeu? Ela foi fundamental para você ganhar o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Ganhar 3 ainda, para muitos aí é impossível, mas isso foi provado muito por conta dessa união, desse elo, dessa unidade, dessa comunhão que a gente tinha.
Com os títulos e boas atuações pelo São Paulo, Alex Silva chamou a atenção do técnico Dunga, então comandante da seleção brasileira, e foi convocado para defender a amarelinha e, além disso, levantar uma taça e realizar um sonho seu de infância. Além de um sonho, né, que é de todo garoto, quando começa a jogar futebol, é vestir a camisa da seleção brasileira. Mas eu me sinto muito orgulhoso por vários aspectos, né? Um deles, né, por chegar à seleção brasileira atuando no meu país, né? A gente sabe o quão é difícil um jogador que atua no futebol brasileiro ser convocado. Então, assim, é muito difícil você ser convocado atuando no seu país. E para mim ainda muito maior, pelo fato dos zagueiros que naquela época tinham, grandes zagueiros, Alex, Juan, Luizão, Edmilson, Naldo, Miranda, Thiago Silva. Só que eu falei N's craques, realizado, por não só servir a seleção brasileira, mas por poder ganhar, né, ser campeão, vestindo a camisa da seleção brasileira, que foi da Copa América. Infelizmente, em 2010, por uma lesão no joelho, eu fiquei fora da Copa do Mundo, mas eu tive esse privilégio de jogar umas Olimpíadas, ser medalhista olímpico e também de ganhar, né, um título na seleção brasileira de expressão, que também é a Copa América. Eu posso ver o quão importante foi, porque os anos passam, você encerra a carreira e você ainda é lembrado como um zagueiro, né, que serviu a seleção brasileira, né? Então, para mim foi um sonho de infância ali realizado e foi uma forma de devolver aos meus pais, né, tudo aquilo que eles, na verdade, renunciaram e abriram mão para que eu pudesse realizar o meu sonho. Em véspera de Copa do Mundo, Alex falou qual a sua expectativa com a seleção brasileira nesse Mundial e elogiou principalmente a nova safra de jogadores. A camisa da seleção brasileira é uma camisa muito pesada e você nunca pode, na verdade, duvidar, né, da seleção brasileira. Agora, se a gente for pelo cenário do futebol atual, muitas coisas aconteceram que podem atrapalhar, né, no rendimento de campo dentro dessa Copa do Mundo, né? Uma delas foi a troca de treinadores. Se a gente analisar, nenhum treinador teve uma sequência como o Tite teve, né, de 4 anos ali preparando a seleção para a Copa do Mundo. Então, assim, depois do Tite, nenhum treinador emplacou. E o Ancelotti, ele chega na seleção brasileira com muito pouco tempo de trabalho, tendo que conhecer a cultura brasileira, conhecer ali os jogadores, é como se trocasse o pneu com o carro andando, né? E já às portas de uma Copa do Mundo. Mas é claro que essa seleção brasileira, nesses 3 jogos, classificar cada jogo que passa, o conjunto ele vai se tornando melhor e ela tem grande chance sim de ser campeão da Copa do Mundo. Mas eu ainda acredito que 2030, com a sequência do Ancelotti na seleção e com essa geração, essa safra nova que está vindo, eu acho que a seleção brasileira tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo do que a de agora. Mas o futebol não é uma ciência exata, né? Alex comentou também quando tomou a decisão de pendurar as chuteiras e se aposentar dos gramados. Segundo o ex-zagueiro, a decisão foi tomada após Deus falar com ele através de um versículo da Bíblia. E numa pré-temporada eu não conseguia dormir, eu fui buscar o Senhor em oração e o Senhor me deu essa palavra, de Gênesis 12, né, versículo 1. Né, e ali foi um chamado de Deus, né, na verdade dizendo que o tempo no futebol ele já tinha se encerrado, né, e que era para mim sair, né, e ir para uma terra que ele iria mostrar, né, e hoje ele está mostrando essa terra, pregando a palavra de Deus, servindo a Deus, né, então não estava preparado para aquele momento, parar de jogar, uma filha recém-nascida, 3 anos já no país, bem financeiramente ali no país, mas a gente tem que ser obediente, né? E quando Deus quer fazer algo na vida do homem, ele vai pedir alguma coisa. E aí você tem que entregar, né? E foi isso que eu fiz, né? E hoje, pela graça, né, de Deus, não tem faltado nada, Deus tem honrado, tenho vivido experiências
grandes e sobrenaturais até, né? Principalmente quando eu parei, de portas que se abriram, que eu nunca imaginava. Mas, cara, quando você é obediente, quando você se entrega, Deus se encarrega das demais coisas, né? Então, hoje eu tenho visto isso. Foi automaticamente Deus me dizendo assim, viva o reino, né? E a justiça, e a minha justiça. E as demais coisas, né? Eu acrescentarei. E o fim de semana será cheio de emoções e jogos para nós torcedores. Vamos conferir os jogos da Copa do Mundo nos próximos dias. Neste sábado, em Nova York, Catar e Suíça se enfrentam às 16 horas. Hoje, também reserva um dos momentos mais aguardados para nós, brasileiros. Às 19 horas, o Brasil estreia na Copa diante do Marrocos, em Nova Jersey. Fechando os jogos de sábado, Haiti e Escócia, jogo do grupo do Brasil, entram em campo às 22 horas. Nós ficaremos de olho em cada um desses jogos, torcendo para que o Hexa venha logo. Bom, essas foram as notícias do esporte durante essa semana. Te convido a ficar ligado em nossa programação. Ótimo fim de semana para você. Até mais. Tchau.